Vamos refletir agora em 2 Crônicas, capítulo 7. Leia, eu peço a você que leia. Ali está falando que, em suma, quando você lê no primeiro momento, dá a impressão que Deus ele confirma ali o templo de pedra, e realmente ele confirma, ele fala que ele estava confirmando ali aquele templo, né? Aquele altar de sacrifício, tá? E quando Salomão sacrifica ali, a glória de Deus enche o lugar e o fogo desce do céu e consome o holocausto. A presença do Senhor invadiu o lugar. Mas fica aquela reflexão, né? Se Deus não queria, não ordenou a construção desse templo, se esse templo foi uma direta desobediência e afronta à lei mosaica, a qual ele determinou nos tempos de Moisés, o juiz, que o tabernáculo seria itinerante, que seria em tendas, né? O que foi aquilo? Veja, também você vai ler que tudo que estava no intento de Salomão, tanto de construir a sua casa pessoal quanto a casa do Senhor, ele conseguiu fazer. Vamos entender por que Deus, se Deus não aceitava, se aquele não era o projeto, por que ele permitiu, por que ele aceitou, por que ele confirmou. Nos gera uma grande dúvida, né? Lendo a palavra. Mas nós vamos entender. Quando você lê o final do capítulo 7, ele fala: mas se você deixar de me adorar e adorar outros deuses, a tua descendência, ela não vai reinar. Eu não vou confirmar. Esse templo que eu confirmei, as pessoas vão olhar e vão balançar a cabeça, vão falar: o que Deus fez aqui que destruiu este templo? Então, Deus, a gente sabe que Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, Ele sabe todos que estarão salvos, todos que estarão com Ele, vivendo na eternidade. Ele sabe o início e o fim, Ele é alfa e ômega, Ele é além da eternidade. Ele está fora da eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele cria a eternidade. Na verdade, o nome dele é Eu Sou. Ele é atemporal, né? Então, Deus ele tem mistérios, mas há coisas que Ele demonstra. Uma delas é que Ele é o Pai da eternidade. E pela própria ciência, nós vemos que para que tenha tido um evento inicial que iniciou todas as coisas, o espaço, o tempo, você tem que ter um ser atemporal, né? E esse ser quem é? Esse ser é o Senhor, é Deus. Deus já sabia que aquele templo seria destruído, mas Ele fala: se vocês forem fiéis, este templo permanecerá para sempre e nunca será destruído. Mas Ele já sabia que iria ser destruído. Foi tipo assim: imagina o pai que está olhando o filho, que vai enfiar o dedo na tomada. Ele está falando: não faça isso. Mas a criança vai e enfia, ele vê tomar um choque. E a criança aprende. Ou seja, desde que o homem caiu no jardim do Éden, que o homem peca, porque o pecado entrou na vida dele. E Deus tem um projeto de salvação que é o Cordeiro. E esse Cordeiro aponta para Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso está descrito. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando aponta para Jesus. Então, o projeto do Pai, desde o início, é Jesus. Ele é o tabernáculo do templo que guarda a lei de Deus. Ele é o Cordeiro. Ele é aquele que tanto traz a lei de Deus, quanto o juízo, quanto a misericórdia e o amor de Deus. Ele é o projeto completo do Pai. Então, quando o homem ele força o projeto de Deus ali, Deus já sabia que não ia dar certo. Falou: você fez, você quer fazer, tudo bem, vamos lá, eu vou abençoar. E por que Ele abençoou? Primeiro, dentro daquele templo havia a Arca da Aliança, que representa a lei de Deus. Segundo, o Cordeiro. E ali era um descendente do rei Davi, que estava num erro. Veja, Deus não desiste do homem, Ele não desistiu. Ele não desistiu de Adão, Ele não desistiu de Davi,
ele não desistiu de Salomão, ele não tem prazer na nossa morte, mas nós temos livre-arbítrio. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Nós escolhemos o nosso destino, nós escolhemos aquilo que iremos fazer com as nossas vidas. Se nós escolhermos o projeto de Deus e passarmos a lutar contra o pecado, nós vamos poder vencer o pecado e terminar os nossos dias, como está descrito, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Mas se nós instarmos com Deus e começarmos a fazer coisas boas intenções, o que achamos e nos desviarmos do projeto, o final vai ser triste. Veja o final de Salomão. Ele construiu templos a outros deuses. Você vai ver que o templo de Deus que ele construiu para Deus, colocaram lá a imagem de Baal, colocaram imagens de outros deuses, profanaram, misturaram com tudo. Assim como ele disse, se vocês forem servir a outros deuses, eu vou destruir esse templo e eu vou espalhar vocês. E foi o que ele fez. Porque o Senhor, ele corrige a todos os que ama. Assim como um pai imperfeito como eu, corrijo os meus filhos, que eu amo. Deus, sendo perfeito, corrige os filhos que ele ama, que somos eu e você. Mas o filho que não se permite corrigir, o final dele é triste. O final de Salomão foi triste. No final da vida dele, cheio de dias e de sabedoria, mas não mais dependente do Senhor, mas autossuficiente, termina os dias na idolatria e governando e criando esta grande religiosidade do templo de pedra, né? Das seitas, dos templos de Salomão, né? Que nós bem conhecemos e que eu já citei para vocês nos outros vídeos, que é reprovado por Deus. Nesses templos você tem o ecumenismo, todos reunidos em nome de Deus, sem fazer a vontade de Deus. Como ficou o templo no final? Cheio de deuses, cheio de idolatria, né? E Deus, o Deus de Israel, já não se manifestava mais naquele lugar. Por quê? O lugar onde Deus se manifesta e onde ele projeta é aquele lugar que Jesus demonstra para a mulher samaritana: é chegado o tempo e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor, ele não precisa ouvir a tua oração no templo de pedra, na denominação, seja onde for, na religião. Ele ouve a tua oração 24 horas por dia. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Senhor, ele conhece a vereda do ímpio, a vereda do justo, a vereda do religioso, a vereda da igreja infiel e a vereda da igreja fiel. O templo que veio do descendente do rei Davi é Jesus. Bartimeu, cego, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele entra antes de ser crucificado em Jerusalém, eles falam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Ele é o rei, ele é o templo. Eles falam: que sinal você nos traz para expulsar aqui, virar a mesa dos cambistas e tirar os vendilhões do templo? Que sinais você nos faz? Ele fala: derrubem esse templo de pedra e eu reconstruo em 3 dias, falando do corpo dele. Ele é o descendente do rei Davi, que o Senhor falou para Davi: da tua descendência suscitarei um rei, o rei que nunca terminaria. Jesus ressuscitou, está vivo. Salomão morreu, o templo dele destruído, templo de pedra, religião, passou, assoprada, a moinha que o vento espalha, mas o templo que é Jesus Cristo está vivo até hoje, e todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna o templo de Deus. Assim como o tabernáculo estava em todos os lugares ali, era armado conforme Deus planejava, assim é a vida do crente, da igreja fiel. As muitas moradas que tem na casa do Senhor é a nossa casa, o nosso coração. Nós que somos igrejas que cremos no Senhor, nós não despedimos do Senhor: despede-nos em paz, Senhor, porque o Senhor é conosco 24 horas por dia. Nós
temos a vida eterna para estar ligados a Ele. Nós somos igreja 24 horas por dia, nós não despedimos do Senhor, nós somos o templo de Deus, você é o templo de Deus. A oração que nós fazemos a Deus não é um templo de pedra, é aqui, ó, é agora, é todo o tempo, medita de dia e de noite na sua palavra, desviando da aparência do mal, combatendo o bom combate e guardando a fé. E aí, Deus falou com você? Eu sou seu irmão em Cristo. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.